Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anuncia a plataforma virtual de crédito consignado para trabalhadores formais. E você vai ver também. No Rio de Janeiro, mega operação da polícia no Complexo da Maré mira traficantes do Espírito Santo que movimentaram 40 milhões de reais em um ano. No Dia da Visibilidade Trans, o Rede TV News traz histórias de pessoas que resistem e mostram a força desse grupo no país que mais mata trans e travestis no mundo. 10 suspeitos foram presos no Rio de Janeiro e no Espírito Santo em uma ação contra o tráfico de drogas. Segundo a polícia, a quadrilha movimentou mais de 40 milhões de reais em um esquema de extorsão. Ainda era madrugada quando os agentes saíram para cumprir mandados de prisão no Complexo da Maré, na zona norte do Rio, contra traficantes do 3º Comando Puro do Espírito Santo, que se escondem no conjunto de favelas. Houve troca de tiros. A Avenida Brasil, uma das principais vias expressas da capital, chegou a ficar interditada nos 2 sentidos por segurança. 10 suspeitos foram presos, 3 deles no Espírito Santo. O objetivo da operação é combater um esquema de extorsão e lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. De acordo com as investigações, a quadrilha exigia que empresas de internet, água e gás pagassem mensalidades para poder atuar na Maré. Os valores cobrados chegavam a R$10 mil. O dinheiro ilícito era distribuído em diversas contas bancárias, incluindo uma casa lotérica e um banco clandestino que oferecia empréstimos aos moradores. Em cerca de um ano, o bando movimentou aproximadamente R$43 milhões. Hoje, o tráfico de drogas, a venda de drogas, não é a única receita e nem a maior. Hoje você tem outros serviços, como o caso desse caso, internet, água, luz, transporte alternativo, construção civil, gelo, pão. Todos esses serviços ou produtos que a própria comunidade consome, hoje virou receita para o crime. Verificou que essas outras receitas, ela tem uma capilaridade muito maior. Você imaginar numa comunidade, a quantidade de pessoas que usam drogas é muito pequena. Agora, a quantidade de pessoas que usam internet, água, luz, gás, transporte alternativo é muito maior. E tudo isso hoje é receita para o crime. O tráfico hoje copiou a milícia. Eu acho que hoje eles só vendem drogas, para não dizer que é miliciano. Os agentes apreenderam armas e drogas. 17 contas bancárias ligadas à lavagem de dinheiro foram bloqueadas. Em São Paulo, um policial à paisana flagrou uma tentativa de assalto e reagiu. A ação foi registrada por câmeras de segurança na Avenida Washington Luiz, na zona sul da cidade. O agente estava a caminho do trabalho quando observou o suspeito e outros 3 comparsas em 2 motos abordando um motociclista. O PM sacou da arma e disparou contra os assaltantes. 3 deles conseguiram escapar. Um foi atingido e socorrido no hospital. Com ele, a polícia encontrou uma mochila com celulares das vítimas de outros assaltos. Câmeras de monitoramento ajudaram a prender um integrante da máfia chinesa que extorquia e matava comerciantes na região da 25 de março. O homem identificado nas imagens é Lin Xianbin, de 52 anos, condenado a 18 anos de prisão por extorsão e sequestro. Ele estava foragido desde 2023, quando deixou a prisão numa saída temporária. O mafioso foi flagrado pelas câmeras de reconhecimento facial do sistema Smart Sampa da Prefeitura de São Paulo, caminhando pelo centro da cidade e acabou detido pela Guarda Civil Metropolitana. Desde o início do programa, em julho do ano passado, as câmeras de monitoramento ajudaram a prender 551 foragidos do sistema carcerário e outros 1.762 criminosos em flagrante, além de auxiliar no encontro de 31 pessoas desaparecidas. A polícia de São Paulo apreendeu mais de 1.000 carros financiados por uma quadrilha em nome de laranjas. Os estelionatários compravam de empresas fantasmas e os lotes das locadoras sem pagar o financiamento aos bancos. Só no pátio desta concessionária, na zona norte da capital, os agentes encontraram 700 veículos. 400 deles financiados por laranjas, que prestavam os nomes em troca de vantagens financeiras
oferecidas por este homem. Segundo as investigações, DN Mobile usava as empresas abertas por terceiros na compra de carros usados de locadoras. Adquiria esses veículos em locadora por um valor baixo e revendia para as empresas dele mesmo, em nome de terceiros de laranja, fazendo financiamento bancário. Só que nada era pago. Esses veículos eram, então, locados para terceiros. Nós temos relatos de alguns desses veículos já foram apreendidos, inclusive, relacionados com crimes de tráfico e outras coisas. O empresário negou as acusações e ironizou a operação e a presença dos jornalistas. Todas as televisões estão aqui? Vocês estão tratando com quem é o Pablo Escobar? Porra, é brincadeira. Não há crime. O que existe, sim, é uma dificuldade financeira que acabou acarretando todos esses problemas, os quais estamos resolvendo. A gente tem um escritório de advocacia, o qual eu pago, unicamente para atender esses clientes. Este homem é funcionário de Denis e diz ter emprestado o CPF para o financiamento de um veículo. Ele conta ter ficado surpreso quando descobriu que estava sendo usado no esquema. E quantos carros eles tinham comprado já no seu nome? Eu acredito que fora 11 eu sabia que teria uns carros no início, mas outros não, acho que não. Eu não faço ideia, né? Mas a base de uns 15 carros por aí. A polícia investiga a quadrilha desde outubro do ano passado, quando recebeu uma denúncia de uma rifa falsa numa rede social que tinha como prêmio uma Porsche. O ganhador não recebeu o carro prometido e decidiu entregar o esquema. A empresa que fez a divulgação do sorteio também tinha envolvimento no crime. Os policiais cumpriram 12 mandados de busca e apreensão na capital e em lojas e concessionárias do ABC Paulista. Ao todo, 1.000 carros foram encaminhados para o pátio da Polícia Civil. Segundo as investigações, só nos últimos 2 anos, o empresário movimentou mais de 160 milhões de reais em aluguéis e vendas fraudulentas de veículos. Além de Denis, a polícia já identificou outras 6 pessoas envolvidas diretamente no esquema. Eles vão responder por estelionato e associação criminosa. E a cada momento chegam outras pessoas que têm alguma relação, que tiveram empresas abertas, que têm veículos no nome. Só nesse momento já chegou um outro rapaz aí com mais 20 veículos no nome dele, que ele não sabia, que foram financiados através desse esquema fraudulento. Um motorista morreu em um acidente envolvendo 3 carretas e 3 carros na Via Dutra, na altura de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ele ficou preso às ferragens de uma das carretas e não resistiu. 2 pessoas foram levadas para um hospital da região em estado grave. Outras 6 se feriram e precisaram de atendimento no local. A pista no sentido Rio chegou a ser completamente interditada. Um homem foi preso e um caminhão apreendido pela Polícia Rodoviária Federal de Minas Gerais. O veículo estava com a placa clonada. A abordagem foi na BR-381 em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Os policiais deram ordem de parada, mas o motorista não respeitou. O cara tá escolhendo lugar para fugir. Depois de fazer manobras arriscadas na rodovia, o condutor abandonou o veículo no acostamento, tentou fugir a pé, mas foi perseguido e preso em flagrante. Os agentes identificaram que a placa era clonada. A original estava dentro do caminhão, furtado em Contagem, também na Grande BH, no dia 21 de janeiro. O dono comemorou a recuperação do veículo. Minha ferramenta de serviço está aqui, ó. Graças a Deus, está aí, ó. Agora é só voltar a trabalhar e resolver a minha vida. Segundo a PRF, 517 veículos furtados ou roubados foram recuperados nas rodovias federais de Minas Gerais em 2024. 11% a mais que em 2023. A Prefeitura de São Paulo rescindiu os contratos com as empresas de ônibus investigadas por ligação com o PCC. Desde abril do ano passado, a Transwolf e a UpBus estão sob intervenção municipal. A medida foi tomada após uma operação do Ministério Público de São Paulo apontar as concessionárias como intermediárias para a lavagem de dinheiro proveniente da facção criminosa. As companhias serão substituídas após uma nova licitação. As novas câmeras que serão usadas pelos policiais militares de São Paulo passarão por 50 dias de testes a partir de hoje.
As cidades escolhidas foram São José dos Campos e Monteiro Lobato, no Vale do Paraíba, por nunca terem usado o sistema antes. Serão 120 câmeras corporais, do total de 10 mil compradas pelo Estado. Diferente dos equipamentos utilizados atualmente, que gravam todo o trabalho da polícia de forma ininterrupta e sem que os agentes consigam desligá-los, as câmeras novas precisam ter a gravação acionada, o que gerou críticas do Supremo Tribunal Federal. Mas caso os PMs não acionem a gravação, o Centro de Operações Policiais Militares consegue ligá-las, mesmo à distância. Foi feita toda uma preparação técnica do aparelho, a instalação no local, uma preparação de treinamento com os policiais, mostrando as funções que a câmera vai exercer, as possibilidades dele utilizar, como nós podemos acionar via supervisão, como essas imagens serão mantidas, para resguardo tanto do policial, da população, do judiciário, enfim, acho que tecnicamente eles estão preparados. Como eu falei também, é importante frisar, nosso policial entendeu a importância da câmera, tanto para o serviço operacional e também para a população, que é o nosso bem maior. Os testes vão até o final de março, quando o governo vai entregar um relatório sobre o sistema ao STF. A operação assistida tem esse objetivo, de ver o que a gente pode avançar, o que a gente pode melhorar, para que isso possa, então, aí ser implementado no total das 12 mil câmeras contratadas. Lembrando, hoje, por volta de 10 mil câmeras. Arredondando o número, por volta de 10 mil câmeras que são utilizadas hoje. A Justiça decretou a prisão do cirurgião Josias Caetano dos Santos, responsável pela morte de uma paciente durante um procedimento estético chamado de hidrolipo em novembro do ano passado, na zona leste de São Paulo. Além do médico responsável, o outro proprietário e funcionários da clínica tiveram a prisão preventiva decretada e são considerados foragidos. Eles devem responder por homicídio com dolo eventual, quando não se tem a intenção de matar, mas se assume o risco. Depois do caso, outras 4 mulheres denunciaram ao Rede TV News danos em procedimentos realizados por Josias Caetano. Um laudo pericial apontou que parte da munição usada para matar o delator do PCC no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, pertence a um lote comprado pela Polícia Militar. O repórter David Diogo está ao vivo. Tem mais informações sobre o caso. Oi, David, boa noite. É mais um indício, que reforça essa ligação, infelizmente, da PM com o caso, o assassinato desse delator do PCC. Exatamente, Amanda. Boa noite a você, ao Augusto, boa noite a todos. O Instituto de Criminalística de São Paulo entregou ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa, o DHPP, que investiga o caso, os principais laudos sobre o assassinato de Vinícius Gritzbach em novembro do ano passado, incluindo o exame de balístico. A partir do código de rastreabilidade dos projéteis, os peritos identificaram que parte dessas munições usadas no crime saíram ali de 3 lotes comprados pela Polícia Militar de São Paulo. As compras foram feitas entre os anos de 2013 e 2018. Os investigadores consideram que este é sim mais um indício da participação do envolvimento de PMs no assassinato do delator do PCC. Os peritos também confirmaram que os disparos partiram ali de armas encontradas 2 dias depois em um terreno baldio em Guarulhos. Dos 3 fuzis localizados, 2 foram fabricados na Romênia e 1 nos Estados Unidos, mas ainda não se sabe como essas armas vieram parar aqui no Brasil. Gritzbach era acusado de envolvimento aí em esquemas de lavagem de dinheiro para o primeiro comando da capital. Em delação premiada, junto ao Ministério Público do Estado de São Paulo, ele entregou o nome de pessoas envolvidas, ligadas ao PCC e também acusou policiais de corrupção. Os 2 executores e o motorista do carro que levou os assassinos são PMs da Ativa e estão presos por ordem da Justiça. Ao todo, 17 PMs estão presos por envolvimento no crime. Augusto. Perfeito, obrigado, Diogo. As chuvas dos últimos dias têm provocado muitos prejuízos em Pernambuco, um fenômeno atípico para esta época do ano.
Diversos pontos do estado ficaram completamente alagados. Em algumas ruas, a água alcançava o joelho. A enxurrada chegou a invadir as casas, causando prejuízos aos moradores. Isso aqui já era. Felizmente já era. As chuvas aqui no estado se intensificaram no último domingo. Recife acumulou 80% do volume esperado para todo o mês de janeiro em apenas 24 horas. Em Olinda, na região metropolitana, o acumulado em apenas 12 horas chegou a passar dos 78 milímetros. A tempestade também causou impacto em Jaboatão e Abreu e Lima. Uma das cidades mais afetadas pela chuva foi Vicência, na zona da Mata de Pernambuco. A água invadiu mais de 100 residências. 252 pessoas ficaram desalojadas. Muitos moradores foram levados para casas alugadas com auxílio do município e para um abrigo instalado em uma escola municipal. Nas redes sociais, o prefeito do município, Éder Walter, falou que o cenário era de guerra e se pronunciou sobre a ajuda às vítimas. A gente hoje já começou aqui a pegar os dados bancários das pessoas aqui, que amanhã a gente já quer todo mundo com seu dinheirinho na conta, os R$2.000 do auxílio, para que eles já possam começar a tocar a vida normalmente. O governo de Pernambuco anunciou medidas emergenciais para minimizar os impactos das chuvas nas áreas mais afetadas. Equipes da Defesa Civil e da Assistência Social estão prestando auxílio às vítimas. Os desabrigados estão recebendo alimentos por meio das cozinhas comunitárias, além de itens como colchões e lençóis. De acordo com a APAC, Agência Pernambucana de Águas e Clima, as chuvas atípicas em janeiro aconteceram devido à junção de alguns fenômenos. Inicialmente choveu por causa de um vórtice ciclônico de ar superior, é um fenômeno típico dessa época, que influencia dependendo da localização. Depois a gente teve uma perturbação dos ventos, que causa chuva também, que a gente chama de distúrbio do litoral de leste. É uma junção de eventos que causaram chuvas nos últimos dias aqui em todo Pernambuco, em todo o estado de Pernambuco. A agência renovou o alerta nesta quarta-feira, passando para o estado de observação. A orientação dada pelo poder público é procurar a Defesa Civil em caso de emergência. E no litoral norte de São Paulo também choveu bastante nesta tarde. A Defesa Civil enviou um alerta severo aos moradores pelo sistema Cell Broadcast. No comunicado, a população foi orientada sobre os riscos de alagamentos e deslizamentos na região. Choveu forte em vários pontos do Rio de Janeiro nesta tarde. Por isso, a capital fluminense entrou em estágio 2, devido ao risco de ocorrências de alto impacto. Ao vivo, a repórter Natália Fonseca tem as informações. Oi, Natália, boa noite. Como é que está a situação aí agora? Boa noite, Amanda, Augusto, boa noite a todos. O temporal começou no início da tarde na Baixada Fluminense. Várias cidades ficaram alagadas. A água invadiu o comércio e deixou carros submersos. Uma cascata se formou em uma antiga pedreira próximo a um shopping em Nova Iguaçu. Na capital não foi diferente. A chuva chegou a interromper a circulação do metrô por cerca de meia hora. Por volta das 4 horas, a cidade entrou no nível 2 devido ao risco de transtornos. Este é o segundo nível em uma escala de 5 e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto. No fim da tarde, moradores da cidade receberam pela primeira vez uma notificação da Defesa Civil. O alerta de risco extremo pedia que as pessoas evitassem áreas alagadas. O novo sistema do governo federal começou a funcionar no fim de 2024 no sul e no sudeste. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Natália. E em Belo Horizonte choveu forte nesta tarde. Funcionários do prédio da cidade administrativa, a sede do governo do estado, registraram alagamentos na garagem e vazamento de água em alguns andares. Uma janela chegou a ser arrancada com a força do vento. Apesar dos estragos, não houve feridos. Em nota, o governo informou que a gestão da cidade administrativa atuou imediatamente para minimizar os danos e preservar a segurança de todos os servidores. E agora vamos saber como fica o tempo amanhã em todo o Brasil com o nosso Igor Silveira. Pelo que está pintando por aí, Igor, essa chuva não dará trégua tão cedo, é isso? Exatamente, Amanda. Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite para você que está em casa. Pois é, ainda tem previsão de chuva amanhã e nos próximos dias.
A gente acompanha aqui nessa imagem de satélite que ainda tem bastante calor e umidade espalhada em grande parte do país, o que formam as nuvens carregadas. Agora, amanhã, ainda uma zona de convergência do Atlântico Sul se forma e ela leva a umidade da região norte diretamente para o sudeste. Lá encontra um sistema de baixa pressão que também colabora com toda essa instabilidade e a previsão de chuva forte. Amanhã tem previsão de chuva em todo o estado de São Paulo. Chuva forte, volumosa, mas aqui na capital, as máximas ainda podem chegar na casa dos 27 graus e chove 30 milímetros. Na sexta-feira, essa chuva ganha mais força, são esperados até 40 milímetros de água. A temperatura cai para 25 graus. A mesma temperatura no sábado e no domingo cai para 24 a máxima. Gente, no Rio de Janeiro, a previsão de chuva se mantém por lá. O tempo fica abafado durante o dia, com os termômetros marcando 32 graus e chove no período da tarde. Em Belo Horizonte, 28 graus de máxima, com tempo estável e com chuva a qualquer hora do dia. Agora em Vitória, no Espírito Santo, não tem previsão de chuva, o tempo fica abafado por lá. O sol permanece em grande parte do Nordeste, né? Partes do interior da Bahia, como a gente acompanha aqui na imagem. Na região norte e no centro-oeste, tempo estável e com chuva a qualquer hora. No sul do país, o sol também aparece no Rio Grande do Sul. Mas no Paraná e em Santa Catarina, a previsão de chuva continua por lá nesta quinta-feira. Boa noite para todo mundo. Amanda, Augusto. Boa noite para você. Obrigado, Igor. Após 26 dias, o prefeito reeleito de Belo Horizonte, Fuad Noman, do PSD, teve alta hoje da UTI. Segundo o boletim médico, ele apresentou melhora no quadro infeccioso e de insuficiência respiratória, mas continua em tratamento clínico hospitalar. Fuad Noman está internado desde o dia 13 de janeiro para tratar uma pneumonia. Ele chegou a ser entubado 2 vezes e passou por uma traqueostomia. Licenciado do cargo, o prefeito de BH foi internado 4 vezes desde novembro do ano passado. Em junho de 2024, ele foi diagnosticado com câncer no sistema linfático, mas no fim do ano anunciou a remissão da doença. O Comitê de Política Monetária do Banco Central elevou mais uma vez a Selic, que é a taxa básica de juros, em 1 ponto percentual. O repórter Igor Damasceno acompanha de Brasília e traz as informações. Bom, um aumento que já era esperado, né, Igor? Assim como mais um aumento, já está contratado desde lá de dezembro, na última reunião, ainda presidido pelo presidente anterior, o Roberto Campos Neto. E o Copom ainda deixou aberta a porta para mais aumentos depois da próxima reunião. Aí é que mora o perigo. Mas vamos lá, Igor, traga a notícia de hoje. Oi, pessoal, boa noite a vocês, boa noite também a todos que nos acompanham. Com a decisão do Copom, a taxa Selic passa a ser de 13,25% pelos próximos 45 dias. Esse aumento é uma tentativa do Banco Central de controlar a inflação, que está em 4,5% atualmente, ou seja, no limite da meta. A inflação está pressionada pelo preço dos alimentos e também pela possibilidade de aumento no preço do diesel, que já deve ter ali um frete encarecido pelos caminhoneiros, justamente por causa do aumento desse combustível. A decisão do comitê, Amanda, como você diz, é unânime e já era esperado. Isso porque na última reunião do Copom, em dezembro do ano passado, o Banco Central já havia sinalizado a possibilidade de aumento de 1 ponto percentual nessa primeira reunião e mais 1 ponto na próxima, ou seja, a taxa Selic em março pode chegar a 14,25%. Essa foi a primeira reunião com Gabriel Galípolo na presidência do Banco Central e com os novos diretores indicados pelo presidente Lula. Voltamos ao estúdio. A Receita Federal divulgou que o número de encomendas internacionais caiu 11% no ano passado em relação a 2023. Apesar da queda, a arrecadação do imposto de importação cresceu quase 41% no mesmo período. Vestidos, sapatinhos, laços, tiaras. A maior parte dos produtos desta banca de rua em Brasília vinha de fora do país. Compras feitas em sites internacionais pela Tatiana. Mas após a cobrança que entrou em vigor no ano passado para regularizar essas transações, a vendedora se reinventou. Eu fabrico laços, né?
Estou fazendo um curso também de corte e costura para aprender a vender vestidos também, né? Que aí é menos gasto. Em junho de 2024, o Congresso Nacional aprovou o imposto de importação de 20% nas compras de até $50 feitas em plataformas online. Acima desse valor, a taxa sobe para 60%. E há também o ICMS de 17%. Com isso, muitos consumidores têm comprado mais em lojas nacionais. Antigamente eu comprava frequentemente, né? Uma vez no mês, pelo menos eu comprava. Hoje em dia eu demoro bastante para poder fazer a compra. Uma vez eu comprei um produto, né, que era R$20 e eu paguei R$50 de taxação, né? Então não compensou para mim ter pagado. A Receita Federal anunciou que o valor arrecadado com essas compras chegou a R$2,8 bilhões em 2024, um recorde histórico e um aumento de 40% em relação a 2023. Na avaliação da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, a taxação das compras online contribuiu para um bom resultado no varejo nacional. Nós realmente estávamos subsidiando a produção internacional, estávamos subsidiando o emprego internacional em detrimento da indústria brasileira e do emprego brasileiro. A taxação ela não tem nenhum viés protecionista, ela tem um viés de trazer igualdade tributária entre o produto que vem lá de fora e o produto fabricado e comercializado aqui dentro. A alta do dólar também teria influenciado na queda do volume de importação. Lembro que no ano passado a alta do dólar foi de quase 30% e como o preço de referência para esses produtos é o dólar, claro que isso, tornando muito mais caro os produtos, fez com que esse mau resultado acontecesse. O BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, vai liberar 6 bilhões e 400 milhões de reais para modernizar 605 quilômetros de estradas no Paraná. O dinheiro vai ser investido na ampliação da BR-277, que liga Curitiba ao litoral, na duplicação de rodovias, na criação de faixas adicionais e vias marginais. O anúncio foi feito no Palácio do Planalto com a participação do presidente Lula. As obras fazem parte do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Hoje é o Dia Nacional da Visibilidade Trans, uma data para refletir sobre os preconceitos que essa população ainda enfrenta, mas também um dia para celebrar as conquistas em andamento. Para reforçar a luta pelo fim da violência sofrida pela população trans, foi criado em 2004 o Dia Nacional da Visibilidade Trans. Uma data para destacar as dificuldades, mas também os avanços dessa comunidade. A gente tem aí um aumento significativo de pessoas trans em cargos legislativos, em cargos públicos, nas universidades, seja na graduação ou nos programas de pós-graduação. A gente tem notícias de pessoas trans dentro do mercado formal de trabalho, mas ainda a gente continua no ranking, né, que é sempre o contraponto e um contraponto ruim, de muitas pessoas ainda trans com a prostituição sendo a principal fonte de renda. A gente luta para que não seja a única opção. A Paula é uma mulher trans que trabalha na área da educação e se destaca em sua atuação como diretora escolar. Então, quando de repente descobrem que existe a Paula à frente de uma escola e sendo uma mulher trans, então eu tenho que ter orgulho disso, porque como até diz Conceição Evaristo, que não basta ser a primeira, tem que abrir caminhos. Né? E eu acredito que eu proporcionei esses caminhos, né? Então acho por isso que eu tenho que dizer assim, tenho orgulho de ser a mulher trans que eu sou. A escola Estrela do Terceiro Milênio vai levar para o Carnaval de São Paulo a história da luta LGBT. É uma forma de chamar atenção para a violência contra essa comunidade, já que o Brasil continua sendo o país que mais mata pessoas trans no mundo. A gente, na nossa comunidade, pergunta por que o meu afeto te afeta? Por que a minha forma de ser te afetaria? Deixem as pessoas serem livres, à vontade para viverem como quiserem e conviver com a diversidade, com a diferença, o que é bonito.
Só no ano passado, 122 pessoas trans foram mortas no país, segundo a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. A maioria era travesti e mulheres trans, que correspondem a 95,9% das mortes. Para além de pensar a morte, eu acho que trazendo para o carnaval, a gente vai levar vida, a gente vai levar emprego, a gente vai levar o ensino, a gente vai levar a cultura, o brilho, o olhar que a gente não recebe nos outros 364 dias no ano. Eleita em 2024 com mais de 100 mil votos, a vereadora do PSOL, Amanda Pascoal, é a única mulher trans na Câmara de São Paulo atualmente. Eu acho que isso traz, essa representatividade traz uma força de que nós somos capazes sim de ocupar todos os lugares e mostra para a sociedade que nós somos pessoas como qualquer outra e a gente precisa mesmo garantir que os nossos direitos sejam assegurados e defendidos, né? E o Rede TV News fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Nos vemos amanhã. Boa noite. Até amanhã. Boa noite para você.